Olá, amigos que nos estão a seguir, mais uma vez estamos aqui hoje para vocês. Hoje temos outro convidado especial aqui, o Pastor Eduardo. Ele vai nos ajudar a debater o tema que muitos de vocês perguntam, que é: onde está Deus e será que Ele me ama? Amém? Cumprimento então o Pastor Eduardo, obrigada pela presença, amém? Exatamente, também cumprimento os irmãos que estão em casa, Deus os abençoe. Sei que têm estado atentos a ouvir e a ver também, não é, as nossas missionárias, em todos os temas que elas têm falado. Eu também agradeço estar aqui mais uma vez não, só estou aqui a primeira vez neste tema. Sabes que às vezes é tanta coisa que uma pessoa varia. Mas Deus vos abençoe a vocês e vamos então a esse tema, que é um tema muito debatido dentro da igreja e também principalmente fora dela, que é: será que Deus me ama? Né? Será que Deus nos ama? Então, e para isso nós vamos nos basear. Quem tiver aí uma Bíblia em casa, mesmo se não tiverem, eu dou-vos o capítulo e os versículos que vamos ler, e as pessoas que nos estão a ver podem ir através do Google pesquisar a Bíblia online e podem também ler aquilo que eu vos vou ler. Ok? Então vamos abrir em Lucas 15, a partir do versículo 11. Do 11 ao 24, amém? Que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Então diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as botas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E que ainda em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se movendo de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa na roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Então aqui o nosso pastor Eduardo vai nos dar uma breve análise deste tema, para que os irmãos percebam que nós nos podemos comparar a este filho pródigo, não é? Muitas vezes nós, por ganância, nós nos afastamos das nossas famílias, dos nossos amigos, de quem realmente gosta de nós, por acharmos que sem eles somos mais, não é? E assim como nos demonstra aqui nesta história, e nós mais à frente nos iremos dizer, é que se realmente Deus não nos amasse, porque Ele no fundo é o nosso Pai, não é? Ele nunca nos receberia de braços abertos como fez
este pai para o seu filho mais novo que retornou a casa, não é? Não, exato. Mas pronto, este capítulo ele nos faz revelar certas coisas. Mas em primeiro lugar queria dizer que aos irmãos que estão em casa que nós gravamos estes vídeos depois do culto de sábado, não é? E os irmãos estão ali, estavam a dizer adeus, os irmãos estão a sair, alguns, e pronto, não é? Nós estamos aqui a dizer adeus e a rir, e pronto, isto é tudo na gravação, os irmãos sabem como é que é. Coisas assim gravadas e também é bom nós, mesmo aqueles vídeos que sejam muito sisudos, muito, acho que torna-se um pouco chato. Mas é importante, vamos então ao que estamos a falar, é que o tema Deus, será que Deus me ama? Ou daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, daquilo que eu já fiz na minha vida, sei lá, hoje tenho 60, tenho 80 anos, e será que Deus me ama? Daquilo que eu fiz na minha vida. Na realidade nós vamos ler aqui, e esta história nos fala de um homem, um jovem, que este jovem, ele pediu ao seu pai tudo aquilo que lhe fazia parte, né? Sim, porque normalmente a chamada herança, não é? É só dada quando a pessoa morre, não é? Exato. E então, a partir daí, ninguém nos pode julgar, entre aspas, por gastarmos a nossa herança. Mas neste caso, a ser de seguir pelos próprios pés, ser melhor de se afastar do conforto, o levou a pedir ao pai que partisse logo a sua herança para poder, neste caso, gastá-la, não é? Exatamente. Às vezes nós, Sandra, nós pensamos que fora da presença de Deus, fora de Deus, o que é esta herança? Todos nós, quando nascemos, é-nos dada o quê? A vida. É-nos dada uma vida para viver. Essa é a herança, uma das heranças que Deus nos dá é essa vida. E o que acontece? Nós, quando nascemos, ter em conta a nossa vida, porque a salvação é individual, cada um pode fugir ou não fugir da presença de Deus. Ou seja, agarra na herança que Deus entregou e vai fazer dessa herança aquilo que essa pessoa quer. Não é? Neste caso fala-se, por exemplo, aqui fala-se em dinheiro. Pediu dinheiro, ou quem sabe terrenos, coisas que este rapaz pediu ao seu pai, talvez, não sei, como estavas a dizer, podia querer ver outras coisas, estava chateado se calhar de viver naquela casa, mas ainda era novo. Mas o pai, com o seu amor, o que é que o pai fez? O pai ainda assim entregou a sua herança, a herança que lhe fazia parte, e deixou-o ir, triste, mas deixou-o ir. Não é? E nesse tempo, o que é que acontece? Essa herança foi gasta de forma que aquela pessoa, no seu coração, sentia, no luxo, naquilo que ela queria, que é o que fala aqui no versículo, aqui no 13, se eu não estou em erro. Capítulo 15, versículo 13, diz: poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou exatamente, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de luxos, quem sabe bebendo, quem sabe fumando, quem sabe muitas coisas que ele fez. Se calhar teve uma casa de luxo. Gastando-se com aquelas coisas que não precisava, não é? Exatamente, a gastar, quem sabe, na altura não havia carro, mas se calhar ele não fosse comprar a carroça mais topo de gama, né? A carroça BM, quem sabe os carros que estavam na carroça dele não eram, os carros não, os cavalos não eram da marca BM, né? Quem sabe essas coisas, né? E ele foi comprar e foi fazer as coisas melhor do que ele poderia fazer, aquilo que ele pensava que a vida lhe ia dar, que é o que acontece a muitos, né? Vivem o momento, ou seja, não se preocupam com o amanhã. Por exemplo, no caso das drogas, as pessoas matam a sua vida só por o prazer dos minutos, matam a sua vida só por um prazer momentâneo. Exato. Não é o caso do álcool, a pessoa pensa que vai beber para esquecer. Exatamente, pensam que naquele momento os problemas que têm deixam de existir, mas quando passa à bebedeira, por assim dizer, os problemas continuam lá. Vem uma grande E às vezes piores. E vem uma grande dor de cabeça por cima, não é? Ainda vai gastar dinheiro se calhar em medicamentos para E as muitas feridas. vezes fazem coisas que nem se lembram. Há muitos casos de acidentes onde, por infelicidade, não é? Morrem pessoas inocentes por culpa de pessoas que
seja a própria pessoa que lá Exato. esteja, não é? Exato. E quando acordam, Perde o controle completo, é como o caso da droga. As pessoas, às vezes, quando estão num nível tomam a droga e estão em êxtase, podemos dizer assim, as pessoas também perdem o sentido das coisas, perdem, né? Que começam a ver coisas, dizem que veem luz, veem tudo e mais alguma coisa, não é? Porque começa a ilusão a funcionar, começam as coisas que não devem, começam a funcionar na vida das pessoas. E acho que este nos fala sobre esse jovem, não é? Ele foi fazer essa quis viver a sua vida, não é? Quis viver a sua vida fora do seu pai, não tem idade para o fazer, não é? Que é importante também sabermos isto, que fala da idade, porque nós para Deus, independentemente da idade que nós tenhamos, não é? Nós não temos idade para nos viver sem Ele. O que é que acontece na nossa vida, que é o que acontece a cada um de nós, que muitas das vezes não estamos, e alguns que estão diante da presença de Deus não ligam nada àquilo que Deus fala, não estão nem para aí para essas coisas, não é? Mas o que é que acontece? Essas pessoas, elas vivem a sua vida, julgam que estão diante da presença de Deus ou que não estão diante da presença de Deus e vivem até à última porque assim, curtir a vida não é propriamente apanhar uma bebedeira de uma noite, curtir a vida não é isso. Né? Curtir a vida é o quê? Nós podemos realmente viver a vida com alegria, conhecer as pessoas, poder confiar muitas das vezes num Deus que muitos não confiam, estar diante de Deus, estar diante de poder ir a um lugar, nós podemos ir às discotecas, nós podemos nos divertir, podemos realmente estar alegres sem entrar nessas. Temos que saber estar, não é? Temos que saber estar. Temos que fazer as coisas com consciência e exatamente. nunca perder os nossos valores, não é? Exatamente, e também podemos falar sobre a crise que se instala, a crise que se instalou no coração das pessoas, porque fala as pessoas gastam dinheiro em coisas que não são extremamente necessárias, não é? Às vezes o café fala-se que não tem dinheiro para comprar um pacote de leite, nós vamos a ver a diferença aqui em Portugal, nos outros sítios não falam porque não podem mudar, mas aqui em Portugal o café custa-se quase 50, 60, 55, 65 cêntimos e um pacote de leite custa 54 cêntimos. O que é que era preferível, comprar um pacote de leite ou beber um café? Né? Há coisas, por exemplo, o pão, quanto é que custa 20, 30, 15 cêntimos, né? E às vezes as pessoas não têm essa noção de coisas que dá para comprar 4 feios. exatamente, vivem a vida dessa forma, ou seja, não têm uma organização, e é a organização que nós temos que colocar na nossa cabeça, é essa organização. E também fala sobre este jovem, ele viveu a vida que ele quis, fez as coisas que ele quis, realmente chegou a um ponto no poço, chegou dentro do poço. Né? Muitos de nós, diariamente, pessoas suicidam-se, diariamente, pessoas planeiam a sua morte, porque chegaram ao fundo do poço. E ao chegarem ao fundo do poço, não têm por onde correr. Se nós nos enfiarmos no poço, se nós nos enfiarmos no poço, só podemos sair por um lado. É por cima. Ou seja, só podemos olhar para cima. A ajuda vem de cima e muitas vezes nós temos que chegar a esse ponto. Às vezes fala-se, este faz isto, aquele faz o outro, mas as pessoas têm que chegar a esse ponto para entender como é que as coisas funcionam. E é engraçado que ele, depois de gastar aquilo tudo que ele tinha para gastar, o que é que ele entendeu? Ele entendeu que tinha que trabalhar para poder conseguir dinheiro. Ou seja, nós, às vezes fala-se em prosperidade, a Bíblia fala em prosperidade, sim senhora, mas nós, para sermos prósperos, nós temos que trabalhar. Nós, para sermos prósperos, nós temos que objetivar coisas na nossa vida. Por exemplo, eu quero comprar um carro X, não vou falar agora, mas quero comprar um carro X, eu tenho que me objetivar na minha vida, no meu trabalho, para poder comprar aquele carro. Mas se há prioridades na minha vida, eu não vou estar a querer comprar um carro X se eu neste momento não tenho possibilidade para o comprar. Ou se há outras prioridades. E se há outras prioridades, exatamente, né? Às vezes há. É o que acontece. É inúmeras possibilidades, inúmeras prioridades que nós temos que colocar
colocar no nosso coração. Às vezes fala-se do dízimo, fala-se nessas coisas. A palavra de Deus nos fala que o dízimo não é para ser requerido àquele que não crê. O dízimo é o quê? A Bíblia fala do dízimo em muitos locais e pronto, né? Sobre aquele que crê. O dízimo é uma prova que a pessoa tem com Deus, não é uma obrigação que as pessoas que vêm de fora às vezes falam que a igreja pede isto, a igreja pede aquilo. O dízimo, quem dá o dízimo, quem entrega o dízimo, tem convicção e sabe porque é que o entrega. Não vale a pena depois estarmos a discutir, porque é mesmo assim, o dízimo funciona assim. E no amor, neste caso estamos a falar, que este rapaz, este homem, ele entendeu que tinha que começar a trabalhar para ganhar o seu dinheiro. E é engraçado que na altura, Sandra, para os judeus, o porco ainda hoje é um animal imundo. Né? Ou seja, porque é que a Bíblia e Jesus nos fala sobre alimentar os porcos? Porque é que a Bíblia fala sobre isso? Porque quer dizer que ele chegou ao imundo dos imundos. Ele chegou a desejar comer as bolotas dos porcos. Ele chegou a desejar isso, ou seja, ele desejou, um judeu chegou a desejar comer a comida do animal que ele tem como impuro. Não é? Ou seja, o ponto que chegou na situação da pessoa. E às vezes nós em casa, vocês cristãos, chegam a uma situação que julgam que não têm mais saída, pensam que pelos pecados, às vezes fala-se, estes são os pecadores, aqueles são os justos. Não, todos nós somos pecadores. Agora, existem pecadores, e é isso que nós temos que entender. Na igreja existem pecadores, tanto na igreja como fora dela, mas existe uma situação que nós temos que entender. Existem pecadores que seguem os caminhos de Deus e existem pecadores que não seguem os caminhos de Deus. Agora, todos nós somos. Há pecadores que não seguem os caminhos de Deus dentro da igreja e há pecadores que não seguem os caminhos de Deus fora da igreja. Tanto como há pecadores que seguem os caminhos de Deus fora da igreja e há pecadores que seguem os caminhos de Deus dentro da igreja. É isso que temos que entender. E realmente, nós que estamos no fundo, nós que estamos aí quando nós chegamos aí, pensamos assim, bem, não há possibilidade de fuga. Já nos indivíduos. Quando as pessoas chegam nesse nível que têm que ter o seu próprio vida. Exatamente. Que foi uma herança de Deus. Exatamente. Ou seja, nós, às vezes, entramos num desespero tal que se não houver o apoio, há coisas que um amigo dá para ajudar, há coisas que um familiar dá para ajudar, mas há fases da nossa vida e há locais da nossa vida que só Deus ajuda. Só Deus pode ajudar. Doenças que aparecem, de depressões, problemas que os médicos não conseguem solução, problemas espirituais, a pessoa não se está bem onde está, a pessoa quer estar onde não está, é como aquela música, né, do António Variações que fala, que diz que eu só estou bem onde não estou e só quero estar onde não vou, né? E basicamente é isso que acontece. E quando nós chegamos a esse ponto, nós necessitamos de algo. As pessoas às vezes recorrem a bruxas, recorrem a muitas coisas, mas é importante colocar isto no nosso coração e é importante colocar isto, vocês também que estão em casa, que no nosso coração há uma peça e essa peça só pode ser completada pelo Espírito Santo de Deus. Essa peça só pode ser completada por Deus. Não há outra possibilidade. Todas as outras possibilidades que possam encher o nosso coração, elas são momentâneas. Assim como aconteceu aqui com este rapaz. Exatamente como o pastor Eduardo estava a dizer, não é? Muitos são aqueles que querem seguir a vida com as suas próprias ideias, as suas próprias ambições e muitas vezes nem sempre essas próprias ambições, essas próprias ideias são aquelas que vão dar certo, vão dar resultado. Isso vai nos levar a quê? Vai levar a cada um de nós chega à conclusão que errou, não é? Que muitas vezes já não tem solução quando consegue atingir o fundo mesmo, quando pensa que mais nada tem solução, não é? E nós e vocês aí têm que pensar completamente o contrário.
Deus permite-nos que cheguemos a essa conclusão, que cheguemos a esse estágio da nossa vida, para nos demonstrar que, no fundo, não estamos sós e que, no fundo, temos alguém que muitas vezes nós dizemos que não vimos, logo não vejo, não acredito, não é? Que nos ama muito mais que os outros, não é? Porque há muito amor que é, como se costuma dizer, fogo de palha, não é? Exatamente, ou de vista, não é? Porque há muito amor, aquele amor falso que vos é capaz de chegar ao pé de vocês, dar-vos palmadinhas nas costas e dizer vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas depois, por trás, são capazes de vos estar a tirar pedras e a jogar para o casesto. Exato, é aquilo que cada vez se vê mais. Essa situação, toda essa situação, é isto que nos está a levar a cada vez ouvirmos mais nas notícias, nos jornais, pessoas que metem termo à vida, pessoas que matam os outros porque acham que os outros é que estavam errados. E por aí fora, cada vez se está a ouvir mais. E eu quero dar um conselho, conselho não, porque sou eu para dar conselhos, né? Mas quero-vos dizer que não pensem que o facto de vocês estarem a pôr termo à vossa vida que vos vai salvar de alguma coisa, não é? Exato. Porque pode-vos salvar, sim, de não continuarem a passar pelo que estão a passar, mas isso não adianta de nada, não é? Não, isso não adianta de nada. São coisas que, assim, a vida, ela foi feita para viver. Às vezes, nós temos... Eu às vezes encaro muito a vida como uma montanha-russa, né? Há muita gente que gosta, e eu por acaso sou uma pessoa que não gosta de dar montanha-russa, né? Eu encaro a vida como isso, ou seja, há dias que uma pessoa tem que sobe, há dias que uma pessoa sobe, né? Mas a pessoa cai, a pessoa quando cai não, a pessoa desce, quando a pessoa desce, a pessoa grita, a pessoa faz tudo e mais alguma coisa espontânea, às vezes até se vomitam, até fazem tudo e mais alguma coisa, não é? Mas a nossa vida é isso mesmo, a gente tanto está em cima como está em baixo. E a tal história de ver para querer é como um provérbio muito engraçado, também se fala que é como Tomé, né? É ver para querer. E eu creio, e a fé muitas vezes, cada um de nós também é isso. Há muita gente que está tapada, não é tapada, não observa, está ignorante, não é no termo mau da palavra, mas ignorante em termos de desconhecimento. Porque às vezes fala-se de Deus isto, goza-se com a palavra de Deus, mas as pessoas às vezes não entendem aquilo que é, porque se nós vivermos, não é? Se quiserem ser como Tomé, que sejam como Tomé, mas que façam a experiência. Cheguem mesmo diante de Deus, Jesus, e digam mesmo a Ele: Jesus, se Tu existes, deixa-me ver as Tuas feridas, deixa-me tocar nas Tuas feridas. Porque existe essa necessidade. As pessoas, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ouvir. Muita gente não ouve, muita gente ouve o que ouviram, que vão, que ainda iriam dizer. Né? Ou seja, Jesus ama, Jesus nos ama, ou Jesus ama-nos, né? Uma pessoa diz isto, a outra diz assim: Jesus ama, a outra já vai dizer Jesus ama, a outra já vai dizer Jesus amou o outro, a outra já vai dizer Jesus não nos ama. Né? Porquê? As pessoas costumam dizer que encontram ponto, acrescentam ponto. Por isso é que está escrito. E podem vir dizer assim: mas isso é a palavra que foi escrita há não sei quantos, mil anos e pode ter sido alterada. Pode ter sido alterada, pode não ter sido alterada, mas aquilo que está aqui escrito hoje é a verdade da nossa vida. Aquilo que está aqui escrito é quem vive isto que aqui está. Né? E a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura foi escrita segundo a ordem de Deus. E se nós formos a ler isto é o único livro nesta terra que muda vidas. Né? Às vezes podem dizer assim: este livro mudou, aquele livro mudou, mas este livro é um livro que, para já, é o livro mais vendido à face da terra. Este livro, ou a Bíblia, é o livro mais vendido à face da terra. Não houve até hoje livro que superasse a venda da Bíblia. Até hoje. Né? O que é que acontece? Nós temos que entender essas coisas.
dizer assim, eu não creio em Deus, ok, mas eu tenho que respeitar, assim como eu creio em Deus, eu tenho que respeitar quem não crê. Né? Porque às vezes não há esse respeito, mas não é bem desse termo que nós estamos a falar. Nós estamos a falar sobre o amor de Deus. Porque Deus ama, e é engraçado, Sandra, Deus ama aquele que crê e aquele que não crê. Porque o sol, Deus fez o sol, e o sol nasce para quem? Para todos, tanto maus como bons. Há um provérbio chinês muito engraçado que diz assim: a árvore dá a sua sombra até ao lenhador. Né? Ou seja, até aquele que vai cortar a árvore dá a sua sombra. Ou seja, Deus é assim, Deus é um amor que não dá para compreender. E estamos aqui a falar sobre este filho que largou o seu pai. Ele chegou a uma altura em que pensou que realmente o seu pai, os trabalhadores do seu pai, têm mais que ele. Não é? Tinham alimentos melhores do que a comida dos porcos. Não é? Ou seja, o que acontece? A pessoa aqui chega a um nível, ultimamente tem acontecido muitos cantores famosos que estão-se a virar para o Evangelho, estão-se a virar para Jesus. Porquê? Porque chegaram a um ponto de fama e podem dizer assim: foi a atriz, foi este, não foi, têm dinheiro. Eles têm tudo o que eles quiserem. Mas o que acontece? Não satisfaz. São coisas que não satisfazem. É assim, não é porque eu tenho mais dinheiro que eu fico mais satisfeito. Não é porque eu tenho mais alegria, ou porque eu sou mais magro, porque eu sou mais gordo, porque eu sou isto. Não é por causa disso. É Jesus em nós não nos dá alegria. Há pessoas que são gordas e são mais alegres do que pessoas bem feitas que vivem uma vida de tristeza. Há pessoas que são feias ou horrorosas, que têm uma vida alegre, elas vivem, elas não querem saber daquilo que pensam, deixam de pensar. E há outras pessoas que são lindas, maravilhosas e vivem uma vida triste, uma vida de sofrimento, e muitas das vezes elas não atingem os seus objetivos. Porque agora fiz uma palavra que uma pessoa é frustrada, uma pessoa que é frustrada porque não consegue alcançar os seus objetivos. E eu falo em casa, que é assim, nós podemos fazer aquilo que nós fizermos, nós somos pecadores, pecamos, não vale a pena dizermos assim: porque eu sou pecador não posso ir à igreja, porque eu sou pecador não posso. E muito pelo contrário, dizer que eu sou santo porque eu não posso estar com os pecadores. Não, todos nós somos pecadores. Jesus, Ele sempre se misturou com os pecadores. Agora, há um ponto em que a Bíblia fala sobre não sentar à mesa dos escarnecedores. O que é que isso significa? É não compactuar com coisas que os que estão fora da presença de Deus fazem. E os que estão dentro, que é o quê? Falar mal uns dos outros, fazer mal à vida dos outros. Isso não podemos pactuar com essas coisas. Agora temos que nos agarrar a Deus e ser honestos. Porque muitas vezes dizem: dar uma segunda oportunidade, dar uma terceira oportunidade. Às vezes fala-se, por exemplo, eu falo muito e falo muito sobre a união das igrejas. Não é? Falam sobre, para haver união de igrejas tem que haver, os pastores têm que andar de púlpito em púlpito, têm que partilhar púlpitos. Porque existe muita tristeza, muitas coisas entre pastores. E assim eu digo, eu partilho púlpitos com pastores, não é porque tem que dar a segunda oportunidade, tem que dar a terceira oportunidade. Não, a pessoa tem que ser honesta. A pessoa, para estar dentro de um púlpito, tem que ser honesta. Não é errar uma vez, errar outra vez, errar a quarta vez, mas errar porque sabe que está errado. Há histórias que saem para fora, dizem que e acontecem, pastores levam o dinheiro da igreja, pastores fazem 30 por uma linha, pastores fazem por aí fora. Agora, as pessoas fazem porque querem fazer, têm a fisgada para fazer, têm a consciência para fazer. Agora, quando a pessoa erra um erro inconsciente, isso é outra coisa, é uma coisa diferente. Agora, o púlpito não tem que ser colocado, e também a igreja, as pessoas têm que ser honestas, têm que ser puras naquilo que fazem. Os erros puros, os erros honestos, não é? São erros que dá para perdoar, todos eles se perdoam, mas a pessoa tem que em si mudar. Não é? E aqui fala sobre isso. A pessoa chegou a uma altura que foi tão fundo, que se lembrou da casa do seu pai. Isto aqui é quando nós nos lembramos, estamos num problema, por exemplo, lá em casa estão endividados, têm problemas com a família, problemas com a mulher, problemas com o marido, problemas com a sogra, problemas com toda a gente, não é? Há pessoas que têm problemas com toda a gente, e se não têm, também há pessoas que arranjam-nos. Há pessoas que são autênticos livros de matemática e não trazem soluções, ou seja, são problemas atrás de problemas, atrás de problemas, atrás de problemas. Há pessoas que são assim. E nós, quando chegamos a esse ponto, nós vamos lembrar do que é, por exemplo, uma doença, um cancro. A pessoa
vai ao médico, o médico diz que aquilo vai ser difícil de ter cura. Começa a ter a quimioterapia, começa a cair o cabelo da pessoa, o que é que a pessoa começa a fazer? A pessoa começa a querer procurar alternativas. Alternativas à cura. Começa nas naturais, produtos naturais, depois passa para as energias, passa para tudo e mais alguma coisa até conseguir chegar. Nesse momento, se é uma dessas pessoas que me está a ouvir, eu peço-te a ti, que estás em casa, que abras a tua Bíblia e que leias Lucas 15. Vai mesmo ler, começa também a ler a Bíblia e agarra-te a Deus em nome de Jesus, agarra-te a Ele. Agarra-te a Ele porque Ele é quem vai mudar, Ele é quem vai transformar a tua vida. Não é mais ninguém, não é bruxarias. Às vezes fazemos bruxarias às outras pessoas e a bruxaria cai a nós pior ainda do que ela é enviada. Nós temos de ter cuidado com isso. Mas este pai, o que é que ele fez? Estava de braços abertos. Este pai estava de braços abertos, não é? O filho foi com o seu filho, não é? Exatamente. A palavra de Deus diz que ele estava à janela. Se eu não estou em erro aqui, aqui diz. Aleluia, a dizer aqui alguns, exatamente, os olhos assim levantaram, irei bater com o meu pai, pequei contra ti, ou seja, rei com um discurso feito. Já não sou digna, levantando-se foi. E quando estava longe, via o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, estava longe, o pai se calhar estava à janela ainda à espera dele. À janela ou à porta? Ou à porta, estava longe à espera dele. E quando o pai o viu, o que é que aconteceu? O coração do pai, ele saltou. E é isso que Jesus, é isso que Deus, quando nos vê vir à igreja, quando nos vê, independentemente de sermos pretos, brancos, amarelos, azuis, chineses, brasileiros, portugueses, ucranianos, sermos o que formos, não interessa, baixos, gordos, magros, velhos, feios, sentados, com pintas, sem pintas, devemos ser como os dálmatas, não importa, devemos ser como os sumeiros, todos azuis, não importa. O que é que acontece? Jesus, Ele quando nos vê, Ele não olha ao nosso físico, Ele olha ao nosso interior e Ele diz que está connosco, Ele nos ama e que não importa o que aconteceu, não quer saber aquilo que aconteceu. O que é que Ele faz ainda? Ele nos veste de uma roupa fina, Ele nos calça, nos dá um anel e ainda faz uma festa por nós. Ainda faz uma festa para que nós possamos estar alegres na sua casa. E eu acho que há poucas palavras para descrever isto. E tudo que está aqui escrito descreve perfeitamente as coisas como elas são. Né? Ou seja, não é porque dizem ou deixam de dizer, a pessoa tem que entender as coisas como elas são. A verdade, ela tem que ser entendida. Não é? Exatamente. Amém. Ainda no mesmo, batendo ainda na mesma tecla, como se costuma dizer, falando ainda do mesmo assunto, como estava a dizer, da mesma maneira como o pai aqui na história do meu filho pródigo o recebeu de braços abertos, depois de tudo o que passou, tudo o que o filho fez, da mesma maneira o amor de Deus também é constante e paciente, assim como Ele esperou a vinda, a volta do filho, Deus também está constantemente, está em constante paciência à nossa espera, não é? Até nós nos darmos conta de que aquele é o nosso caminho e Ele está lá sempre para nos dar as boas-vindas. Deus procura por nós, Ele nos dá oportunidades de responder, não é? ao seu chamado, mas muitas vezes, quando nós não queremos, Ele não nos força a vir buscá-lo, não é? A acreditarmos nele. Vamos bater com a cabeça. E é isso que não duvidem nunca que Deus não vos ama, porque Deus espera pacientemente que cada um de nós recupere o juízo, a consciência, não é? De que alguém que nós, ou vocês aí, ainda não conhecem, que ainda não sentiram, vos amam, e não é por causa disso que vocês devem dar fim à vossa vida, devem ter desespero, e sim acreditar que para tudo há uma solução, não é? E que alguém
muito superior a cada um de nós, nos ama e está sempre de braços abertos para nos receber, para nos dar as boas-vindas nos braços dele, não é? É um pai, não é? Exato. Não é? Eu espero que quem esteja aí a ver tenha gostado desta palavra de hoje. Quero agradecer desde já ao pastorizado pela presença dele, não é? Espero no fundo que este diálogo entre nós os dois, para vocês aí desse lado, vos tenha ajudado de alguma forma a ultrapassar os vossos temores, os vossos pensamentos que muitas vezes não deviam ter, não é? Porque cada um tem pensamentos, cada um de nós tem pensamentos assim um bocado mais esquisitos, que não devem ter. E não desesperem, não desesperem. Quando virem que estão prestes a bater no fundo do poço, ganhem força e ânimo para subir pelo topo do poço, não para o fundo do poço, não é? Porque no topo do poço vai estar lá Deus, braços abertos para vos abraçar, para vos dar aquele apoio que vocês necessitam e para vos ajudar a superar todas as vossas situações difíceis. Exatamente. Deus estará sempre lá, não é? Então eu vou dar a oportunidade ao nosso pastor Eduardo para fazer uma oração por todos vocês e por todos nós, não é? E desde já damos por terminado então o vídeo. Espero que tenham gostado e que voltem da próxima semana para nos verem. Amém? Amém. É importante e também agradeço ter estado aqui, não é? Vocês que estão em casa, também espero que estejam a gostar, mais uma vez repito. E assim, não liguem àquilo que o mundo vos diz. Vocês aqueles que são cristãos e aqueles que não são, assim, tenham objetivos na vida, lutem por esses objetivos. Não prendam os vossos objetivos por circunstâncias que muitas das vezes são passageiras. Às vezes fala-se da crise. A crise pode-vos ser a vocês e a cada um de nós pode ser um motivo para um novo lucro, uma nova empresa que abra, uma nova possibilidade. Não se prendam por isso, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa pode ter as suas ideias. Às vezes tem aquelas ideias de vender isto, vender aquilo, fazer, sei lá, arranjos, coisas que pensamos que não dá nada. E as pessoas às vezes fazem grandes empresas com isso, sejam motivadores disso. E há mais uma coisa que eu vos peço: quem crê e quem não crê, tenham experiências com Deus, não deixem de ter experiências, não deixem de frequentar a igreja, não deixem de ler a Bíblia. E outra coisa, sejam doidos, como eu já ouvi esta expressão e acho muito engraçada, sejam doidos por Jesus, façam valer a vossa vida para que no dia que nós chegarmos lá acima possamos realmente falar com Jesus e termos conversa, bater com Ele, aquilo que nós fizemos da sua obra aqui nesta terra. Eu peço a Deus que vos abençoe e também que abençoe cada um de nós que aqui está, as pessoas que estão aqui a ouvir-nos também aqui deste lado, né? Que um dia também vão aparecer aqui juntamente connosco. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, em casa, as pessoas que estão em casa, vou-vos fazer uma pequena oração. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, sobre todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que estão a ver o vídeo neste momento, Deus, vai ao seu encontro, o teu Espírito Santo vá realmente acalmar o seu coração, toca, Deus, nas suas vidas. Eu te peço também, Senhor, como seja no Brasil, na América do Norte, onde quer que seja, desde toda a Europa, Deus, quem nos estiver a ver, nos toca ao seu coração, muda a sua forma de pensar, que não seja eu, porque eu não sou nada para mudar, tu és realmente poderoso para isso, Deus. Por isso eu te peço em nome de Jesus, neste momento, desde curas, desde milagres, onde a minha voz alcança neste momento, Deus, toca os corações, faz transformações, muda, porque eu sei que a tua palavra ela não é em vão. E eu acabo esta oração com a tua palavra que diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, nele somos mais que vencedores. E derrama, Deus, a tua alegria, porque a tua alegria na nossa vida é a força que nos faz continuar. Em nome de Jesus, abençoa e
todos digam amém. Glória a Deus. Tchau, Deus vos abençoe.